disse aqui, né? Naquilo que nós devemos imitar a Deus, o apóstolo Paulo vai continuar falando de santidade, né? Se fala do pecado, ele exorta, como o Marquinhos fez com o irmão, ele exorta, o apóstolo Paulo aqui ele exorta aos crentes de Éfeso a buscar a santidade. E é a exortação para nós, buscarmos a santidade, né? Aquelas práticas sexuais impuras, deixa de lado. Aquelas falas inconvenientes, deixa de lado. Agora, nós temos que buscar a santidade. É isso que nós devemos buscar. E ele fala sobre isso, né? A partir do versículo 5, ele vai falar. Sabe por que nós devemos buscar a santidade? Porque nós temos a certeza do julgamento de Deus. Nós temos a certeza do julgamento de Deus. Efésios 5, de 5 até o 7. Versículos 5, 6 e 7. Vou pedir Vicente da Flora, para ler para nós. Efésios 5, de 5 a 7. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais praticantes por eles. Amém. Então, meus queridos, aqui, né, eu já ouvi algumas pessoas falando, né, da igreja falando, assim, a lista de pecados do apóstolo Paulo. Isso não é lista não, meus queridos. Isso não é de Paulo não. É de Deus, é do Espírito Santo. A gente precisa entender isso. E esse padrão, e aqui são padrões que nós devemos fugir dessas coisas. São exemplos. Então, e fala assim, né, que nós devemos fugir disso aqui, dessas coisas exemplares, porque nós temos consciência do julgamento de Deus sobre as nossas vidas. Deus é que vai nos julgar. Às vezes, né, a gente, algumas coisas que a gente vê hoje na igreja entristece o nosso coração, né? O que algumas pessoas estão fazendo com a igreja. E assim, a gente tem que lutar contra isso, para manter o padrão que Deus quer da palavra dele. Mas assim, essas pessoas, elas não estão sob o nosso jugo, sob o nosso julgamento. Elas estão sob o julgamento de Deus. Elas vão prestar conta. E talvez seja assim, o que mais pesa sobre as nossas vidas é isso. Nós vamos prestar contas dos nossos atos, de todos eles, né? Então não adianta, né, querer fazer da palavra de Deus uma forma de enriquecer como muitos têm feito, infelizmente, né? Enganando as pessoas, né? Deus vai cobrar dessas pessoas. Deus vai cobrar de nós o nosso silêncio diante da imoralidade, diante do erro, diante dos desvios, diante do pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que falar a todo tempo. E depois disso, o apóstolo ainda falando sobre santidade, fala para nós que nós, né, devemos ser luz, porque nós devemos produzir frutos. Né? E quais são os frutos que nós devemos produzir? Efésios 5, capítulo 5, versículos 8 e 9. Está aberto aí, Simone? 8 e 9. Porque no tempo eles trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Obrigado, irmã. Então, nós temos que andar na luz. E mais que isso, né? Não é só isso. Nós temos que produzir frutos
luminosos. É esse o chamado do apóstolo Paulo, né, que a palavra do apóstolo Paulo faz à igreja. Vocês têm que ser luz, produzir esse tipo de fruto. E a pergunta é para nós: será que nós estamos produzindo esses frutos de luz? Nós conhecemos, eu vejo pela fala dos irmãos aqui, nós conhecemos a palavra, conhecemos aquilo que Deus requer de nós, conhecemos em que nós começamos dessa forma, nós conhecemos em que não devemos imitar a Deus. Mas será que nós temos produzido esses frutos lá fora? Será que nós temos brilhado dessa forma lá fora? É esse o desafio para nós, né? O fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, né? Preguei sobre esse texto aqui, né? Uns tempos atrás aqui na igreja. Então nós temos que buscar isso aí, né? Não é um pouco de bondade, não é um pouco de justiça, não é um pouco de verdade. É toda bondade, toda justiça e toda verdade. Esse deve ser o parâmetro para nós. Quando pegando o exemplo do Zé Vicente aqui, né, que trouxe para nós, quando eu exijo algo do meu filho que eu não faço, eu não estou agindo com verdade para ele. Estou agindo? Não estou agindo com verdade, né? E talvez, se eu exigir dele algo que eu não faço, eu não vou estar agindo com justiça, né? Não vou estar agindo com justiça, deixando de praticar na vida dele atos de bondade. Olha só como a palavra de Deus ela é perfeita, né? Se encaixa na nossa realidade, se encaixa na nossa necessidade. Então nós temos que buscar entender esses parâmetros, esses desafios. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Andar em amor, andar em luz. E ele termina falando aqui no texto que nós devemos andar em sabedoria. Nós devemos andar em sabedoria. E qual assim, o principal parâmetro para nós em relação à sabedoria? Os irmãos falaram aqui, né? Vou tentar, né? A lei de Deus é para nós o nosso parâmetro. A lei de Deus é para nós o nosso parâmetro, né? Marquinhos falou aqui, né? E a gente sabe disso, né? E às vezes a gente se esconde dessa nossa responsabilidade. Às vezes a gente se esconde dessa nossa responsabilidade. Não adianta, por exemplo, Ricardo falar com isso e falar assim: Alice, eu vou te levar na igreja, deixa a menina aqui e vai embora para casa. Adiantaria alguma coisa, Ricardo? Nada, não adiantaria de nada, nada mesmo. Então, assim, a gente precisa disso, né? Dessa sabedoria das coisas de Deus na nossa vida, né? E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, né, o texto nos ensina aqui em relação à sabedoria, é que nós, versículo 16, né, ele fala para nós, né, no versículo 15, ser prudente, né, não andar com os necios, sim com os sábios. Então assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Essa palavra diz para nós, nos invoca a nós aproveitarmos melhor o nosso tempo. A nós aproveitarmos melhor o nosso tempo, né? Eu não sei se foi alguém da igreja que mandou, eu vi um vídeo, né? Que assim, voltando à nossa realidade, né? Se nós tratássemos a palavra de Deus como nós tratamos o celular. Acorda no celular, né? Você viu isso aí? Né? Aí acorda, a primeira coisa que fala quando acorda de manhã, 5 horas, 6 horas, 6, 7 horas da manhã, vou ver se chegou alguma mensagem. E quando passa a noite toda olhando o celular? Quando passa, né, cara? Né? E o dia inteiro, né? Isso aí, né? O dia inteiro desse jeito, né? E isso, meus queridos, isso é para mim, né? É para mim. A gente é assim. Essa nossa realidade fez de nós assim. E é por isso que nós devemos buscar lutar contra isso, para que nós possamos cobrar dos nossos, porque se os nossos filhos, eles nos virem o dia inteiro lá, né? Na telinha, como é que nós vamos falar com eles assim? Não pode fazer isso, isso é ruim, né? Como é que a gente vai fazer, né, irmão? Né? Então assim, né? Vai nos imitar, né? Essa que é a verdade, vai nos imitar. Então assim, a gente precisa saber, sabe por quê? Sabe uma coisa que é ruim no nosso tempo? Assim, as coisas hoje são muito rápidas, internet, né? Estão olhando uma coisa aqui, de repente já chega outra coisa diferente, assim,
sei se Marcos falou aqui, mas sim, para a gente conquistar as coisas é difícil, é devagar, é lento, né? Você pega um livro lá de 300 páginas para você ler, você fala assim, misericórdia, é um mês que eu vou gastar nisso aqui, né? Então assim, essa sociedade nossa não tem mais paciência para isso, não tem mais paciência para isso, né? Então a gente precisa dessa consciência, Hoje, nossa igreja usa os meios da mídia para evangelizar, né? Nós temos uma página lá no Instagram, eu recebo lá toda semana das programações da nossa igreja. Não sei se tem Facebook, não tem Facebook, eu não tenho, mas assim. Então assim, a gente tem usado essas formas de tecnologia para nós. Não adianta a gente lutar contra isso. Sim. Não adianta a gente lutar contra isso. Não, isso é coisa do diabo, né? Do sete pele, é coisa dele, nós não vamos usar. Nós temos que usar sim, mas usar dentro do padrão bíblico para as nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. Então assim, fala assim, você não vai, né? Nunca na sua vida você vai usar a internet. Vai adiantar? Não vai adiantar, né? Você não consegue fazer nada. Não vai adiantar, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa ter essa consciência. Vamos orientar, né? Vamos orientar da forma de se deve usar. Vamos procurar as coisas boas, né? Eu ouvi uma palavra uma vez, isso assim, na minha época, eles falavam assim da televisão, cara. Televisão é como se fosse uma lata grande de lixo com um presente escondido lá no fundo, né? Uma caixa de bombom, uma coisa assim. Se você chegar lá no fundo, você tinha que cavar demais, né? E a internet é assim também, né? Tudo, né, na nossa vida é assim. Nós temos que procurar as coisas que nos convêm, porque todas não são lícitas. Não é assim que o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus nos ensina? Paulinho. Você falou em gerar filhos aí, André. Eu lembrei que eu vi uma pregação, não sei se alguém viu, eu vi uma pregação do pastor falando sobre essa questão, quando um casal ele não pode ter filhos, a luta que é para ele ter um filho, né? Busca tecnologia, faz isso, faz aquilo, faz exame, faz a investigação, faz tanta coisa, tanta luta, gasta tanto dinheiro, e ele falando sobre isso aí, a tristeza que passa por aquela fase triste e tudo, e às vezes cai até em depressão, e não sobre isso aí. Aí depois ele lançou isso aí da igreja, e tem muitos crentes estéreis da igreja. Estéreis da igreja. Verdade. Não busca, não gasta nada para gerar filhos, não busca sabedoria, não busca conhecimento para gerar filhos. E ele morre estéril na igreja. Excelente. Aí eu vi essa pregação e falei, isso, seu Santinho, né? Paulo falou, está dentro daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando aqui hoje. Nós precisamos entender esse chamado para nós, né? Paulo falou, o Marquinhos falou, o Ricardo falou, né? Tânia falou, tudo nos chama, nos exorta a essa responsabilidade, né? Então a gente precisa desse compromisso com a palavra de Deus. Quem tem que falar aqui? Só porque eu achei interessante a analogia que você usou aí da lata de lixo, né, com a caixa de bombom no fundo, né? Eu dou um exemplo meu, né? Eu estou lá pesquisando na internet o que assisti, e eu achei uns vídeos na IPPTV da Pinheiros sobre a história do cristianismo, né? São 5 capítulos de 45 minutos cada vídeo. E eu achei maravilhoso, impressionante, assim, muito bem feito, muito bem elaborado, né? E é igual você falou, tem que procurar para achar. Né? A gente não tem acesso, né? Tem que pesquisar para poder. E sabe o que faz sucesso hoje na internet? É vídeo de não sei quantos segundos, né? 30 segundos, né? 30 segundos. O short, né? Eu não sei quantos segundos mas assim, é isso, né? Coisas de segundos, né? Então a gente fala assim, você pega um vídeo assim de 45 minutos e fala assim, misericórdia, eu não fosse isso aqui não, né? Assim, né? Então a gente precisa dessa consciência, né? Adultos, para gerar filhos, mas assim, conscientes, e assim, dos riscos que eles correm, que eles estão correndo. E às vezes a gente tem essa visão, né? Deixa ele entreter, né? É melhor ir lá com o celular na mão do que fazendo bagunça. Dando problema. Né? E às vezes está procurando o problema, está vindo lá,
problema está lá, na verdade. O problema é lá, na verdade. Tá lá. O problema é lá, na verdade. Então, assim, a gente precisa dessa questão. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 15 e 16 é a respeito sobre isso aí, né? Pessoas sábias tiram maior proveito do seu tempo, remindo o tempo. Pessoas sábias tiram melhor proveito do seu tempo, né? E hoje, assim, o tempo está uma loucura, mas assim, loucura mesmo, né? Outro dia nós estávamos fazendo aqui a festa da virada de ano, aqui, outro dia, eu lembro disso, outro dia, nós estamos caminhando para acabar o ano, né? E assim, um dia eu vi eu li sobre isso, eu acho que até foi o Augusto Coelho que fala sobre isso, e ele fala exatamente sobre assim, o tempo para as crianças, né? Nós que já passamos muito tempo, 50 anos, né? Para nós, um mês é pouca coisa, né? Agora, para uma criança que tem 3 anos, 4 anos, um mês é uma loucura. Você fala com o menino assim, né? Ó, nós estamos no mês de novembro, no mês de dezembro nós vamos viajar para a casa da sua avó, passear. Acabou sua paz. Acabou. Amanhã que nós vamos? É hoje? Já chegou? Falta quantos dias? Falta quantos dias, né? Eu lembro quando a gente morava lá em Poços de Caldas, ia viajar para a Fabriciana, né? Do sul de Minas, lá para o leste, né? Dia inteiro de viagem. Aí, o Vitor era pequenininho, colocava dentro do carro assim, né? Saía de Poços de Caldas, a primeira cidade depois de Poços de Caldas era Campestre, 30 quilômetros, né? Aí, chegava assim, dava aqueles cochilão, já acordava, já ia meio dormindo. Aí cochilava. Aí estava chegando em Campestre e falava assim, a gente já chegou? Machado. Aí cochilava de novo. A gente já chegou? Né? Varginha, né? Aí vinha, né? O dia inteiro. Aí chegava um momento, aí falava assim, não, vai demorar. Aí chegava um momento, chegava mais ou menos ali no Oliveira, aí falava assim, não, está quase chegando. Daqui a pouco a gente chega. É assim, né? Então, assim, é o padrão que nós temos, o tempo para nós é diferente. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo, né? Quanto tempo, voltando aqui ao que o Paulo falou, quanto tempo nós temos dedicado, não é gastar, é investir, mas falando isso aqui, né? Nós temos que investir na palavra de Deus. Quanto tempo nós temos investido, né? Quanto tempo nós temos investido nas coisas de Deus? Na programação que tem na quarta-feira, que tem na sexta, que tem no sábado, né? Para mim, meus filhos, para mim, né? Então a gente precisa aproveitar o nosso tempo diante daquilo que Deus tem nos propiciado. E a gente não faz isso, a gente não ministra isso, né? Se um casal, por exemplo, Paulinho, isso é maravilhoso. Se um casal não tem filho, ele vai fazer de tudo que estiver possível nas mãos dele para ele ter, né? No último caso, ele vai fazer assim, eu vou adotar, se não conseguir. É assim, né? E quando nós falamos em relação a esse andar na luz, a gerar filhos na luz, qual que é o nosso esforço? Qual que é o preço que nós temos pagado por isso? Assim, eu acho uma coisa maravilhosa as coisas de Deus. Assim, maravilhoso, as coisas de Deus. Eu falo assim, eu nunca vi um milagre de Deus, né? Tem gente que fala isso, né? Eu já vi milagre de Deus, mas já vi. Tinha um casal, o dia que vocês foram lá de Divinópolis, estão lá ainda. O marido é médico, né? É da área da ciência. E eles não podiam ter filhos. E fizeram de tudo. Os dois fizeram de tudo. O Paulo falou, fizeram de tudo para conseguir, né? Discriminação, tratamento em São Paulo, não sei quem, talvez até com aquele, o Rocha de Massina, que era o mais famoso, né? Depois arrumou problema, né? Mas assim, fizeram de tudo para ter filho. Um dia eu encontrei com eles, eu tinha mudado, aí encontrei com eles, eu acho que foi no Joá, estava almoçando, né? Aí eu encontrei com eles lá, e eles estavam com a criança pequenininha assim, né? Pequenininho. Aí eu falei assim, o tratamento deu certo, né? Eu falei assim, deu sim. Sabe qual foi o tratamento que nós fizemos? Joelho no chão. Mas como foi essa história? Paramos, desistimos de fazer o tratamento. Não estava dando certo. Tinha perdido, isso é difícil, né? Aí assim, aí nós desistimos. Aí nós fomos orar. Aí quando nós fomos orar, aqui, olha Deus. Eu vi, eles me falaram, né? Então assim, a gente precisa entender isso. A gente precisa confiar mais em Deus. Mas falando isso aqui, né? A gente precisa confiar em Deus. A gente fala assim, eu confio. Confia nada. Sabe o que a gente confia?
na nossa força, é no nosso dinheiro, é no nosso conhecimento, é na nossa vontade. A gente precisa confiar em Deus, né? Às vezes a gente está tentando fazer alguma coisa e Deus fala assim, não é para você. E a gente bate e toma uma cacetada, né? Bate e volta. Aqueles carrinhos de parque, né? Bate e volta, nem tem mais, né? Não sei, eu acho que tem, né? Bate e volta, né? Bate, a gente bate, porque não é de Deus. E a gente conhecer a vontade de Deus, para nós é difícil. É difícil. Sabe por quê? Porque a nossa vontade muitas vezes é muito maior. É muito maior. Então tem que buscar. Eu tenho que buscar conhecer a vontade de Deus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo fala muito disso, né? Os falsos mestres, né? Nós estamos sobre isso aqui, né? Os falsos mestres, eles usam isso aí, né? Para enganar as pessoas. Chega assim, filho, Deus quer que você tenha um carro de última geração, um apartamento na praia, né? Você não tem problema na sua família, você não tem problema com a sua esposa, com seus filhos. É isso que Deus quer. Não é isso que a gente tem ouvido hoje na igreja moderna? Não é isso? Mas será que a palavra de Deus nos ensina isso? A palavra de Deus aqui nos ensina a termos uma vida santa, santidade. É isso, irmã Flora? Santidade, requer de nós santidade, requer de nós amor, requer de nós andarmos na luz, requer de nós esse comprometimento com aquilo que Deus tem na sua palavra, de buscarmos, né? De buscarmos sabedoria, Essa semana eu estava lendo uns textos sobre filosofia, né? E assim, a primeira coisa que está na filosofia, assim, o sentido da palavra filosofia, o sentido etimológico da filosofia, amigo do saber, amigo da sabedoria. Os filósofos, eles não se consideravam sábios, porque eles buscavam era isso, não é isso, né? Eles não eram sábios, eles não se consideravam sábios. Hoje, todo mundo se julga sábio, né? Você pega lá Sócrates, Aristóteles, Platão, Zenão, aqueles homens lá da Grécia, a filosofia da Grécia, sim, eles buscavam a sabedoria. E a gente se julga sábio. A gente se julga sábio. Então a gente precisa buscar, né? Buscar a fonte, né? Fala assim, e as coisas, o apóstolo Paulo fala de arrependimento, é isso, ele passa de forma assim tão rápida nas nossas vidas, as coisas acontecem, né? Eu fico assim, um tempão, eu tenho vontade de fazer uns cursos, né? Lá no Mackenzie, sim, já está programado a fazer esse curso lá, mas assim, nunca me sobra tempo para fazer. Mas será que, é o que o nome falou aqui, será que tem sido prioridade para mim fazer? Será que tem sido prioridade para mim fazer? Buscar crescer dentro do conhecimento da palavra de Deus? Então assim, é desafio para nós, né? Remir o nosso tempo, nos preocupar com as coisas que são importantes para nós, né? Eu estava pensando, né? Assim, na minha profissão, Deus me colocou diante de uma família que passou por uma situação terrível. Eu falo assim, será que, todo dia eu penso sobre isso, será que essa situação que eles passaram e que foi a oportunidade que Deus me colocou no meio deles, para fazer o que Marquinhos fez com o irmão, para fazer isso que o Paulinho falou aqui, né? De ser diferença, de gerar filhos na luz? Será que não? Às vezes a gente deixa as oportunidades passarem, mas é o que o apóstolo fala, nós seremos cobrados pela nossa inanição diante daquilo que a palavra de Deus requer para nós. E o texto termina falando para nós aqui, versículo 17, né? Até o 17 do nosso texto, fala justamente sobre isso, né? Por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe como é que a gente faz para ser pessoas sábias, para ser pessoas que vivem em amor?
para ser pessoas que vivem na luz, nós temos que buscar a vontade do Senhor. Nós temos que buscar, o versículo 17 termina dessa forma, esse texto termina no versículo 17, nós temos que buscar a vontade do Senhor, para a gente ser pessoas que amam como Deus, pessoas sábias como Deus, pessoas que andam na luz como Deus. Nós temos que buscar discernir a vontade do Senhor. E assim, né, qual a vontade do Senhor para a igreja? Qual que é a vontade do Senhor para o Márcio? Qual que é a vontade para o Ricardo, para o Vicente? Eu tenho que buscar, sabe qual que é a vontade do Senhor? Para mim, para a minha vida, para a minha vida. E a partir daí, eu vou passar a compreender, a entender e a viver de acordo com o que a palavra de Deus requer da igreja e de mim de forma individual. Esse é o nosso desafio: mudar essa geração, mudar esse mundo, deixarmos de sermos crianças e passarmos a sermos adultos, de alimentar com leite, mas de alimentar com alimento sólido e fazer diferença nesse mundo, porque Deus vai requerer isso de nós. Eu já falei aqui e quero terminar, eu anotei aqui esse exemplo, eu queria terminar com esse exemplo. Quando o Vitor era criança, dos 6 até os 10 anos, nós morávamos em Costa Caldas, e ele fez aula de judô durante esse tempo. E o professor dele, Sensei Matsu, um homem rígido, rigoroso com as coisas dele, de ensinar as crianças, né? Muito mais que o judô, ele ensinava para a vida, né? E eu lembro que eu falei isso aqui, o dia que nós fomos embora de lá, eu escrevi uma carta para ele, falei isso para ele, né? Ficou emocionado, e assim, o que eu falei foi no fundo do meu coração, e era isso que ele vivia, os preceitos que ele ensinava para aquelas crianças era isso, né? E aí, assim, 2 semanas atrás, na internet, o que eu acho lá? Sensei Matsu faleceu, morreu, 81 anos de idade, né? E assim, foi noticiado nos 2 canais de televisão da cidade, Teleposto e Teleplano, né? Não sei por conta disso. E assim, sabe por que foi noticiado? Porque aquele homem fez diferença na vida daquela cidade. Aquele homem não sabia nem falar português direito, né? Falava coisa assim: se treinar direito, vai ganhar picoré, né? Ele é japonês, né? Se não treinar direito, não vai ganhar picoré. Eu falo isso com o Vitor Rio até hoje, mas é assim, né? Incentivando os meninos, né? E assim, ele faleceu. E assim, a cidade reconheceu o que aquele homem fez por ela. Eu tenho certeza assim, que dinheiro nenhum paga o que ele fazia, o que ele fez, né? Então, talvez esse seja um desafio para nós, a gente buscar fazer as coisas para Deus de forma integral, né? Muita gente assim, não faz, porque assim, né, como o Márcio falou aqui, né, a dedicação que a gente não tem na igreja, a gente tem no trabalho, a gente tem na escola, ele faz, eu vou precisar, eu vou ganhar, né? A gente não tem, e a gente precisa de ter essa dedicação, que esse homem teve naquilo que creio, que Deus, mesmo não sendo cristão, mas assim, que Deus colocou na vida dele para fazer, ele fez com maestria, da melhor forma, né? Eu vi o filho dele falando assim, provavelmente estava doente, né, porque tem 1 ano de idade, falou assim: nós deixamos ele fazer aquilo que ele fez a vida inteira até o último dia da vida dele. Ele terminou fazendo aquilo que ele cria, aquilo que ele gostava de fazer. Então a gente precisa viver isso, né? Comportamento. É isso que a palavra de Deus requer de nós. Pode falar. Só para contribuir aqui, é uma coisa muito interessante e eu falo, é uma realidade nossa, a questão da tecnologia e do cristão hoje, isso não tem como relugar, mas conforme o título aqui da nossa lição de hoje, né, sermos imitadores de Deus. E Paulo fala, sermos meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho que falar isso para algumas pessoas. Então, como lidar com essa situação? Porque eu não posso abrir mão da informática, eu não posso fugir dela. Mas eu aprendi que eu tenho que ser imitador de Cristo. E nós falamos todos os dias que queremos ser parecido com Cristo. Só que Cristo não tinha tecnologia. Cristo não tinha o que nós temos. E agora? Agora, o meu ponto de vista é, na hora de pegar alguma situação, dentro da informática, dentro da internet, por exemplo, vai aparecer um site, vai fazer uma coisa. Peraí, eu tenho que ser imitador de Cristo. Só que Cristo não tinha internet. Então eu vou trazer Cristo para a internet. O que Cristo faria nesse momento? As suas carriças, né? Que são palavras,
que são zombarias, palavras insensatas. Cristo usaria isso? Né? Então, o tema é esse. Eu quero ser um imitador de Cristo. Eu vou para um ambiente. A pergunta é: Cristo iria para lá? E aí, tem um negócio muito interessante que eu estava marcando aqui no início do texto, os versículos 6, 7, 8. Ninguém vos engane por palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam participantes com eles. Aí, é lógico, aqui tem um contexto que algumas pessoas queriam trazer algumas situações para dentro da igreja. E é o que o André falou, estão querendo fazer, crente querendo fazer a mesma coisa. Querendo trazer imundícias para dentro da igreja. Aí quando você vai falar para eles que aquele ambiente não é legal, eles vão vir com palavras vãs. Eles vão tentar com sutileza. Ah, cara, mas para mim não tem nada a ver. Eu não sei você, para mim não tem nada a ver. Então o que é que Paulo está ensinando? Não seja participante com ele. Não bacana, meu irmão. Se aquele ambiente é bom para você, continua lá, para mim não é. Então não se deixe convencer, não seja participante dessas palavras vãs. Porque o que vai surgir é isso. Pessoas que vão dizer para mim: e aí vão achar versículos bíblicos para tentar enquadrar. Ah, mas para mim não tem nada a ver. A grande verdade de hoje é essa. Tá, para mim não tem nada a ver. Mas para Cristo? O que tem a ver para Cristo? Esse ambiente que você está, o que tem a ver para Cristo? Você não falou que quer ser o imitador de Cristo? O que tem a ver esse ambiente para Cristo? Isso incomodaria a Cristo? Se não está te incomodando, então você não é um imitador de Cristo. E justamente porque o perigo maior está na sutileza, né? Porque quando a coisa é muito escancarada, né? A gente já refuta de cara. A gente não tropeça nas grandes não. É isso. Gostaria então, já está no nosso horário, e só para encerrar, na semana que vem, sabe o que a gente faz? Não adianta a gente falar, né? Talvez isso tenha colocado muitas dúvidas no nosso coração, né? Mas não deixe de vir na semana que vem, sabe por quê? Aí o texto vai nos dizer, lê o texto a partir do versículo 18, né? É uma outra lição. Sabe como é que a gente faz para a gente enfrentar isso aí? Cheio do Espírito Santo. Qual que é a vontade de Deus para nós? Cheio do Espírito Santo. O que ele quer para nós? Acabou, né? Então, na próxima aula, domingo que vem, a gente vai estudar sobre isso. Que Deus continue nos abençoar. Amém. Vamos só orar para a gente encerrar a nossa classe aqui, para sempre encerrar a oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos ensinar, o Senhor nos aceitar. Agradecemos ao Pai pelo sacrifício de Cristo Jesus e pelo ensino maravilhoso que nos deixou, Senhor Deus. Ensino de amor, ensino de luz, ensino de sabedoria para as nossas vidas. No nome de Jesus, nos capacita, nos ensina a cada dia e que nós possamos a cada dia buscar mais do Senhor para que sejamos não iguais, mas imitadores daquilo que o Senhor é para nós. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém.